Graça e paz, irmãos, estamos aqui para mais uma aula, nossa última aula aqui do módulo Antropologia, aonde nós vamos estar falando agora a respeito das alianças de Deus com o homem. Como nós vimos nas aulas anteriores a respeito do pecado e a transmissão do pecado, a gente vai ver que desde o princípio Deus se relaciona com o homem através de alianças, tá? E hoje eu quero falar a respeito dessas alianças que Deus se relacionou com o homem durante a criação, durante a redenção e até o tempo de hoje. Primeira aliança que nós temos estabelecida entre Deus e a humanidade, deixa eu colocar o reloginho aqui, senão a gente se perde no tempo, tá? A primeira relacionamento, aliança, assim por dizer, que Deus estabelece com a humanidade é o relacionamento, a aliança das obras. Como nós vimos desde o princípio. Deus, ele se relaciona com o homem, com Adão e Eva ali, através do quê? Das obras estabelecidas por Deus. Deus faz uma aliança com o homem. Olha, Deus cria a humanidade, Deus criou Adão, Deus criou Eva e fala, olha, poderão comer de todos os frutos aqui que eu dispus para vocês, mas eu estou firmando uma aliança com vocês. A árvore do conhecimento do bem e do mal, delas vocês não comerão. Uma aliança estabelecida por Deus entre o homem e Deus. E essas alianças, nós damos o nome delas de alianças de obra. Por que obra? Porque há uma participação humana. Deus e o homem estão firmando um acordo, firmando uma aliança para que eles possam viver de maneira digna. Por exemplo, quando nós casamos, né? Eu mesmo sou casado ali com a Jane, minha esposa, e nós firmamos uma aliança de compromisso, uma aliança de fidelidade, uma aliança de amar, né? Respeitar, cuidar, ser fiel. Isso é uma aliança que o próprio Deus estabeleceu conosco e eu estava ali estabelecendo com ela naquele momento do casamento, ok? Só que nós vemos que nessa aliança das obras entre Deus e o homem, elas sempre são quebradas. Por que as alianças entre Deus e o homem foram quebradas? Por causa desse pecado original dentro da humanidade. Esse pecado que habita dentro de nós. Por isso que ninguém é salvo pelas obras. Consegue compreender que pelas obras ninguém consegue ser salvo? Não há maneira, não há jeito, não há forma. Você chega na igreja e você, depois de um culto avivado, você sai dali e fala assim, Senhor, eu nunca mais vou pecar contra o Senhor, eu nunca mais vou adulterar, eu nunca mais vou cometer um ato de imoralidade sexual, eu nunca mais vou mentir, eu nunca mais vou ser ganancioso, eu nunca mais vou usurpar alguém, eu nunca mais vou odiar alguém. Não, Deus, eu vou sair daqui perfeito. Quanto tempo demora para você quebrar essa aliança com Deus? Rápido, né? No outro dia, talvez na primeira esquina, depois a saída do culto, por causa do pecado original habitando em nós. Diferentemente de Adão e Eva. Que Adão e Eva, eles possuíam o livre-arbítrio. Então eles poderiam escolher não pecar. Porém, eles escolheram pecar contra Deus. E por causa do pecado contra Deus, a morte entrou na humanidade. E agora, a partir dessa morte entrada na humanidade, das consequências do pecado, como nós vimos na aula anterior, a transmissão desse pecado, uma depravação radical e uma total incapacidade, faz com que nós não conseguimos obedecer de forma correta durante a história, tá? Essas alianças firmadas com Deus pelas obras. A gente vai ver isso na vida de Noé, quando Deus estabelece uma aliança ali com Noé. A gente vai ver uma aliança ali estabelecida com Abraão. Pensa comigo, vamos pensar comigo na aliança de Noé, né?
Deus fala, olha, cansei da raça humana, vou destruir, vou mandar o dilúvio. Só que não é um homem justo, correto, temente a Deus. Então Deus fala assim, olha, Noé, vem cá, você juntamente com teus filhos, com as suas noras, sua esposa, constrói a arca que eu vou destruir a humanidade. Vou acabar com ela, acabar com os animais, só coloca um par de animais dentro da arca e a gente vai destruir isso tudo. Beleza. Se o problema do pecado, vamos comigo, se o problema do pecado não fosse um pecado realizado dentro do DNA da humanidade, o problema estava resolvido. Concordam comigo? Deus mandou o dilúvio, ficou Noé, que era um homem justo, os seus filhos, as suas noras, a sua esposa. Então, agora, abaixou a água, tá Noé ali e seus filhos. Opa, acabou o problema da humanidade e agora a humanidade vai viver de forma correta, de forma santa, porque toda aquela cultura passada, toda aquela cultura ali estabelecida onde o homem pecava, errava por causa do pecado de Adão, pum, acabou. Foi isso que aconteceu? Não foi, né? A gente vê logo que Cã já começa a pecar e assim a humanidade continua indo, quebrando alianças e uma forma depravada. Aí Deus faz uma aliança com Abraão, né? Que naquele dia o Senhor diz o seguinte a Abraão, seus descendentes, dê essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Deus estabelece uma aliança com Abraão, que ele seria um pai de uma grande nação. Isso acontece pela parte de Deus, porque a gente sabe que Abraão ali foi tentado as suas formas, juntamente com Sara. Abraão se deitando com a tua escrava, isso já criou um problema estabelecido aí, eterno para nós. Aliança com Moisés. Ali, Deus pega e fala para o povo, se ouvires atentamente após o Senhor teu Deus, guardares todos os mandamentos, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. Há várias bênçãos, promessas aí de Deus na vida de Moisés. E aí quando nós entramos no período teocrático, são os períodos dos juízes, né? Antes do período da monarquia, a gente vai ver que... Cara, eu falo que o livro de Juízes é o livro que mais nos dá raiva, né? Porque o homem, ele tá pecando contra Deus, Deus vem, castiga o homem, né? Por o homem não ter cumprido a sua aliança ali, e não um castigo, mas uma consequência pelo pecado. Deus já tinha estabelecido isso com Moisés, nas leis. Olha, se vocês ouvirem, vocês vão ser abençoados. Mas também se vocês não ouvirem, vocês vão ser amaldiçoados. Já tinha estabelecido essa lei com o homem. E o povo de Israel peca contra Deus, bem a nação vizinha, vai ali para cima deles, faz deles escravos. Então é agora que eles entendem, começa a clamar a Deus, pedir por Deus socorro. Aí Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, levanta então um juiz vem, liberta aquele povo, e agora aquele povo está adorando a Deus. Mas aí você vai ver no capítulo seguinte, o povo de novo vai pecar contra Deus, se mistura com quem não deve se misturar e constrói para si outros deuses, outras adorações. E então Deus vem, faz de novo, aí o povo se arrepende, levanta outro juiz, e assim vai indo no livro de Juízes, né? O povo se arrepende, Deus mas logo estão pecando de novo, aí vem a nação vizinha, aí eles se arrependem, Deus livra eles, aí eles pecam de novo, aí vem consequência, aí eles se arrependem, aí Deus levanta o juiz, e o livro de Juízes vai sendo tudo assim. É cansativo e dá uma raiva na gente, só que quando nós analisamos, nós acabamos nos enxergando desse povo de Israel como aqueles que de fato sempre tem quebrado as leis das obras do Senhor que o Senhor tem estabelecido. A aliança de Deus com Davi, que Davi vai pecar ali com Betseba, cometer algo que é totalmente errado e contrário àquilo que Deus estabeleceu, a vontade do Senhor sobre a vida dele. A gente tem inúmeras alianças quebradas por este povo. Todas as alianças das obras, né?
ali que Deus estabeleceu, elas foram quebradas pela humanidade. Mesmo com 613 mandamentos, 613 preceitos, os 10 mandamentos estabelecidos pelo Senhor, o homem quebrou a sua aliança contra Deus. Então, pela aliança das obras, quem poderia ser salvo? Vamos lá. Pelos mandamentos estabelecidos por Deus, 613 preceitos e 10 mandamentos, quem poderia ser salvo? Quem poderia viver numa totalidade a respeito daquilo? Pensa comigo. Ninguém. Ninguém. Ninguém conseguiu viver, ninguém conseguiu viver de maneira correta, ninguém conseguiu viver de maneira honesta. Então não havia salvação para este povo, não havia salvação para nós. Porque poderia Deus estabelecer qualquer tipo de aliança e nós a quebraríamos novamente. E então Deus, pela sua infinita graça, misericórdia e amor, ele lança uma aliança da redenção, a aliança da salvação. Mas essa aliança, ela não tem o envolvimento humano. Por isso que foi a aliança certa. A aliança da redenção é uma aliança que envolve Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai ordenou, Deus Filho veio, executou, e o Deus Espírito Santo regenerou, selou a obra da salvação em nós. Isso é fantástico, é algo de Deus para nós, para a nossa vida. Como que Deus é grandioso, porque como que as suas misericórdias, elas duram para sempre. Porque pela aliança das obras, todos quebraram, todos quebraram. E então Deus, você imagina ele ali naquele tribunal, tá? Isso aí é coisa da minha mente. Ele naquele tribunal ali, olhando e falando assim, ó, não há um justo, não há um justo sequer, todos os pecados constituídos à glória de Deus. Esse pecado está no DNA da humanidade, nenhum deles vão conseguir cumprir. Paulo vai dizer: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço toda hora, e se pá, já não é eu que faço, mas é o pecado que habita em mim. Quem me livrará desse corpo? Né? Ele vai dizer assim. E então Deus fala: olha, a única forma de salvar a humanidade é um sacrifício perfeito. É aquele que é alguém que não tenha pecado, alguém que não tem um fruto desse DNA, alguém que consiga cumprir de forma correta o preço do pecado. E então Jesus, ele se coloca nessa posição. Por isso que Jesus, ele não tem uma concepção natural, né? O Espírito Santo de Deus coloca ele no ventre de Maria, porque Maria era santa? Não, mas o pecado, o fruto do pecado, ele está no homem, né? No homem. Quando o homem ali, ele tem relações com a sua mulher e gera ali um filho, gera o pecado, o homem coloca esse pecado. Não que Maria fosse santa, de forma alguma, foi uma mulher usada por Deus, alguém que escolhida por Deus com um grande propósito, né? Imagine ser mãe de Jesus, tudo que Maria sofreu em ver o seu filho ali ser crucificado e tudo mais. Mas o interessante é que Jesus, ele não carrega em si, em seu DNA, o pecado. Então Jesus, por isso que ele é o segundo Adão, que ele poderia pecar, mas ele não pecou. Ele escolheu não pecar, ele decidiu não pecar, e ele veio cumprir a obra da redenção, a obra da salvação da humanidade. Foi o único que foi de fato o sacrifício perfeito, o sacrifício aceito, o único que de fato que carregou sobre si os nossos pecados pendurados ali na cruz e declarou: tetelestai, está consumado.
E essa aliança da redenção é uma aliança que não se quebra. E por que ela não se quebra? Porque é uma aliança feita pelo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Antigamente, na aliança da obra, envolvia Deus e o homem por causa da sua natureza pecaminosa, jamais conseguia cumprir essa aliança. Mas agora, na aliança da redenção, ela tem total, 100% de certeza, 100% ela é efetiva na vida da humanidade, porque é a aliança que não envolve o homem, não envolve eu e você, mas foi uma obra do Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus, para que Deus pudesse ser glorificado, para que Deus o exaltasse, Cristo, o nome que está acima de todo nome, todo principado, toda potestade. É fantástico essa obra de Deus sobre a nossa vida. E então, entramos na terceira aliança. Entramos, então, na primeira aliança, que é a aliança da obra, a aliança de Deus com o homem. A segunda, a aliança da redenção, a aliança entre Deus e Deus mesmo. E a aliança da graça. Essa aliança da graça aí nos envolve novamente. Por quê? Porque nós respondemos com fé ao chamado do Evangelho, para que assim possamos ser salvos em Cristo Jesus. Quando nós entrarmos na redenção, a gente vai conseguir compreender. Se o Espírito Santo de Deus não regenerar essa obra em nós, não nos tirar do estado de morte para a vida, não causar em nós um novo nascimento, nós jamais vamos conseguir responder com fé a essa aliança, a aliança da graça de Deus. Então aqui nós temos quero fazer com vocês um paralelo entre essa aliança. Então nós temos 3 alianças, que é a aliança da obra, a aliança da redenção e a aliança da graça. Na aliança da obra, qual que era a promessa? Provisão e bênção. Olha, se vocês, ouvirem a minha voz atentamente, guardarem os meus mandamentos, vocês serão abençoados, a humanidade será abençoada, tudo aquilo que vocês colocarem as mãos serão abençoados. Essa é a aliança da obra, a promessa dela. Na aliança da redenção, a promessa que Deus estabelece é a redenção da humanidade, é trazer sobre nós pagar o preço pelo pecado, um preço substitutivo e penal. A gente vai entrar nisso quando nós entrarmos em cristologia, na expiação. A gente vai ver que Jesus ele veio pagar isso, o preço pelo pecado. A humanidade ela não podia pagar por causa dessa natureza contaminada. Mas em Cristo Jesus ali, a aliança da redenção, ela tem como objetivo redimir a humanidade. Pagar o preço pelo pecado da humanidade, fazer com que o peso do pecado fosse pago, tá? E então nós entramos na terceira aliança, que é a aliança da graça, que tem como promessa a salvação, a reconciliação com o Pai, tá? Quais partes envolvidas? Na aliança da obra, Deus e o homem. Na aliança das obras, Deus ordena e o homem ele tem que cumprir essa aliança da obra. Mas nós vimos que o homem falhou. Na aliança da redenção, as partes envolvidas é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A trindade em si é nessa aliança da redenção. Por isso que ela tem 100% de aproveitamento. E na aliança da graça, é Deus e o homem novamente. Por quê? Porque agora o homem ele tem que responder com fé a essa aliança de redenção. Responder com fé ao chamado do Evangelho. Crer que Cristo veio e morreu pelos nossos pecados. Se entregou pelos nossos pecados. E através de Cristo Jesus nós temos salvação. Não por obras humanas. Não por aquilo que eu posso fazer, não por um ritual religioso, não porque, eu sou ministro do Evangelho, então eu estou sendo salvo. Não, eu prego, eu estou sendo salvo. Não, eu ministro algo dentro de uma igreja, eu sirvo na igreja, então eu estou sendo salvo. Não, não é pelas obras, mas é a fé em Cristo Jesus, a fé na obra da redenção, a fé
que Cristo veio e levou sobre si os nossos pecados e agora em Cristo Jesus nós temos salvação, nós temos vida eterna. Então, quando nós cremos isso, por isso que o nome é Aliança da Graça, é um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Cristo nos salvou. Então, quando nós respondemos com fé e chamado, nós somos salvos em Cristo Jesus, tá? E a condição na aliança da obra era a obediência do homem a Deus. Na obra da redenção, a condição é Pai, a eleição, o Filho, a redenção e o Espírito Santo, a regeneração. Tá? Nós vamos entrar isso em soteriologia. E as condições na aliança da graça é a fé na obra redentora, a fé em Cristo Jesus, que Cristo Jesus ele veio e pagou o preço da nossa condenação, o preço do pecado, tá? E levou sobre si todas as nossas enfermidades, levou sobre si todo o nosso castigo, levou sobre si toda a acusação que havia contra nós. Cristo Jesus pagou ali na cruz, e isso é fantástico. Então essas são as três alianças: a aliança das obras, a aliança da redenção e a aliança da graça de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que nós possamos continuar juntos aí nesse próximo módulo sobre Cristologia para aprendermos mais e glorificarmos ao nome do Senhor através disso, através desse conhecimento que está nos permitindo compartilhar e receber aqui neste tempo. Que Deus abençoe a tua vida.